Gente linda, graças a paz. Eu tenho recebido assim, muitos comentários sobre a mensagem que eu trouxe esses dias sobre o protestantismo cristão e a religião religiosa. E alguns que assistiram o vídeo ou pela metade ou só um pedaço da mensagem não entendeu o conteúdo. Meu querido, olha só, preste atenção. Religião, eu ouvi esse comentário, né? Que religião não se discute. Realmente, não se discute mesmo religião. Porque religião não é uma denominação, religião não é uma igreja. Religião é justamente uma reconexão. Aí alguns falaram que eu não sei o que é adoração, que eu não sei o que é isso, vamos estudar a história. Ô, meu irmão, as mídias, né? Os meios de comunicação, por ter apoio da religião católica romana, que não é apostólica, ela faz questão em colocar em evidência a denominação católica. Não se abre igreja se nasce, igreja nasce. Digo igreja. Agora a religião pode ser qualquer uma. Porque o religar para algumas denominações não é a conexão de Deus com o homem. É a conexão de um homem para com outro homem. Quantas religiões existem no Brasil e no mundo? Muitas, nem você sabe como elas surgiram. Se você, que é católico, estudar a história da sua igreja, não pelas redes, né? Pelas redes que apoiam essa religião realmente, você vai ver que existem muitas narrativas que não são verdadeiras. Você que está questionando o que eu estou falando, me dá a base bíblica daquilo que você diz ser, né? Porque muitos defendem a sua denominação. A palavra católica, no latim, vem de catholicis, que significa universal. E nós cristãos, das Escrituras, nós não defendemos a nossa denominação. Eu não tenho que defender o Evangelho. O Evangelho é as boas novas para aquele que crê. Você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo católico, porque o Deus que eu anuncio não é um Deus com assessores. O Deus que eu anuncio não é um Deus com auxiliares no mesmo nível ou no mesmo patamar. Os auxiliares de Deus são os anjos. A palavra anjo, no grego, ou ângelos, mensageiro. Tem vários episódios na Bíblia, irmãos, de homens que viram realmente anjos e queriam lhe prestar algum tipo de adoração.
E sempre eles transferiam a adoração ao Senhor que os fez. Se você, católico, estudar a história da sua igreja, né? Porque os historiadores dizem sobre as cruzadas, as perseguições à igreja. Porque, meu irmão, se você fuma, bebe, se prostitui e tem uma religião, para que serve a sua religião? A diferença nossa não é que somos melhores do que você. É porque servimos alguém que é melhor do que nós. Quando você entende esse princípio, que não é denominação, não é religião que vai me levar para algum lugar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ponto final. Não tem ponto e vírgula. Na sua Bíblia, está escrito lá em João 14:3. Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não tem auxiliares no caminho. Não tem auxiliares na verdade. Não tem auxiliares na vida. E quem são no Brasil e no mundo os maiores latifundiários? A Igreja Católica Romana. Quem apoia os MST, os invasores de terras? Igreja Católica Romana. Querido, se você, é porque infelizmente você vai querer defender o que você não conhece. Porque a denominação católica, que é uma denominação, ela não prega isso aqui. Se ela pregasse isso aqui, que é a Escritura, você ia ver que você é um cego pensando o que está vendo. A Escritura, irmãos, Romanos 1,16. Se tem algum teólogo vendo e ouvindo essa mensagem, me chame aí no comentário para a gente poder discutir a questão. Eu quero que você me prove pela Escritura sua católica, que a Igreja Católica é a igreja única no mundo. Existem várias igrejas evangélicas que infelizmente perderam o rumo. Só que elas serão julgadas. Ninguém vai ficar impune perante o juízo. Ou você pensa que existe um purgatório? Purgatório é a criação da Igreja Católica no concílio de Niceia. Então, para você discutir comigo alguma coisa, traga aqui, a Bíblia, para entendermos quem está errado. Você pode estar errado, eu posso estar errado, mas a Bíblia, ela está certa. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho. Porque ele, o Evangelho, é o poder de Deus para salvar todos aqueles que crêem. O Evangelho não é seletivo. O Evangelho não pertence a homens. O Evangelho pertence ao Senhor. Jesus veio trazer as boas novas, que é os Evangelhos. Aí, os rudimentos, né? Os dogmas católicos, que não muda a estrutura, que não liberta a pessoa. E vem dizer para mim que eu não conheço a história. Realmente, eu tenho que conhecer a palavra e não a história. A história da igreja não muda a minha história hoje. O que muda a minha história hoje é a minha vida de renúncia,
de abandono de pecado e de uma vida na presença de Deus. O meu Deus, Ele fala, Ele ouve, Ele vê e Ele anda. E o seu? Com as suas relíquias católicas, com as suas relíquias. Quem foi, irmãos, você que é católico, se você lembra da indulgência, onde Lutero bateu do hino no couro dos papas da época? Você se lembra? Se você não se lembra, é só você estudar a história. Eu digo estudar a história da igreja e não narrativa das igrejas, das redes de televisão que fica divulgando uma verdade que não é real. O próprio Papa pediu perdão um tempo desse aí pela pedofilia que existe na Igreja Católica Romana. O próprio Papa ficou com vergonha. Fora os escândalos financeiros. O Vaticano tem um banco próprio, uma moeda única. E nós cristãos que temos a Bíblia, que somos errados, isso não é invenção minha. Ou você é cego que não quer ver? O que a tua religião traz para você de benefício? Se você é saudável, não é a sua religião que te dá saúde. É o Senhor que te fez. Se você tem alguma coisa, não é porque você é melhor do que ninguém, querido. Sempre Deus será o Senhor de tudo e de todos. Você pode não aceitar essa verdade, porque a verdade nos incomoda. A verdade nos mostra que realmente estamos errados. Você entender esse princípio, isso não é uma agressão, nem tampouco uma falta de humildade. Você vai ter que entender esse princípio pela Escritura, porque a Escritura é que fala quem Jesus é. Olha aqui, para você que é católico, romano, abra a sua Bíblia católica em Apocalipse capítulo 14. Vamos ler o que João disse na ilha de Patmos, perseguido pelo movimento católico romano. É só você ler a Escritura, coisa que você não faz. Se você ia sair dessa Babilônia, dessa casa de confusão, e vir para o Salvador Jesus sem auxiliares santos. Abra sua Bíblia comigo aí, meu irmão. Apocalipse capítulo 14, do verso 8 até o versículo 13, diz assim: um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem. E para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora e em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Quem é a Babilônia? A palavra Babilônia ou Babel vem de confusão.
Geralmente, meu irmão, quem tem uma vida rasa não vai procurar entender as profundezas de Deus. Geralmente, quem não tem uma vida de oração não vai entender o que Deus fez, faz e continuará fazendo. Quem não tem uma vida de santidade, querido, santidade é ser separado para um propósito. Eu posso beber, mas eu não quero. Eu posso fumar, mas eu não quero. Eu posso me prostituir, mas eu não quero. E eu não quero porque o Senhor diz que eu não posso beber, que eu não posso, mas nem posso me prostituir. Quantos cigarros você gasta por mês em maços que você compra? Quantas caixas de cerveja você bebe e gasta e não tem resultado nenhum daquilo que você está consumindo? Quantos remédios psicoterápicos, remédios para dormir, remédios antidepressivos que você compra e usa e a tua religião não te liberta disso? Na sua Bíblia católica diz, na Isaías 53, 5, que Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Então, os males que você carrega é fruto da sua desobediência à palavra de Deus. Você não tem para onde correr, meu irmão. Você pode não concordar com o que eu estou falando, mas na tua Bíblia está escrito o que eu estou falando. Você ouve nas redes sérias sobre os escândalos das igrejas, seja ela católica, seja ela protestante. Você ouve, você assiste, mas o que você faz? Quando um cristão vê essas coisas, ele vai para o joelho, ele vai para a oração, porque ele sabe que a consequência de pecados vai ter resultados. Aí alguém falou no comentário sobre as relíquias da Igreja Católica. Ah, meu querido, pelo amor de Deus, não vou ficar preso à relíquia, tem que ficar preso a Jesus, porque é Ele que me liberta. Coisa dessa terra não vai para onde você vai, meu querido. Você pode ter um palácio, uma mansão, o melhor carro dessa terra. Não vai no seu caixão. Não vai para onde você vai. Você pode ter toda a fortuna da terra. Para onde você não vai levá-la. Então vamos parar com essa bobagem de achar que a sua religião é a religião certa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não criou pedágios para você parar para poder pagar. Você lembra quando Constantino se tornou bispo, que tornou a igreja e o Estado caminhando junto? Vai ler a história, irmãos, dos escândalos dos papas, que se tornaram papas porque acharam um bom negócio, uma fonte grande de lucro. Aí você pode dizer, e quantos pastores? Meu irmão, cada um vai ser julgado pelas suas obras. Só que eu não posso colocar pano quente naquilo que é verdade. Procura ver quem está por detrás dos movimentos sem terra. Do movimento sem terra. Vai ver quem está por detrás. Vê se tem uma igreja evangélica envolvida nessas coisas. Por quê? Porque a igreja evangélica sabe que se ela fizer bobagem, ela vai prestar conta. Só que isso para você que não gosta dessa mensagem, vai ser algo assim como um afronto. Que afronta nada, irmãos. Temos que abrir os nossos olhos para uma realidade. Jesus está voltando a buscar a sua noiva. Você não crê nisso? Ou você acha que a bobagem do purgatório que a católica romana criou lá no século IV, você acha que isso aí vai te aliviar, vai te livrar do fogo do juízo eterno? Engano seu, meu querido. Jesus é o Salvador. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O meu Jesus não está mais na cruz com cara de oprimido. O meu Jesus, ele morreu e ressuscitou, está vivo e está falando hoje.
Para com essa bobagem de achar que a sua religião está sendo ofendida. Não, irmão. Não defenda a sua religião. Conheça a Jesus, que não tem auxílio nem assessores chamados santos. O único intercessor entre nós e Deus é o Espírito Santo, que Deus enviou por causa de você. Eu não vou te convencer. Eu não vou te convencer a você estar aonde eu estou. Só que um dia eu descobri a verdade através do Espírito Santo chamado Jesus Cristo, que é o meu Salvador, que é o meu Senhor e que é meu dono. Lemos aqui, Apocalipse, capítulo 14. Você pode ler na sua Bíblia católica, a mesma coisa. Aí você vem dizer para mim que eu não conheço a história? Engano seu, que pensa assim. Eu conheço a história, mas não fico me baseando na história e esquecendo que existe uma verdade. Há muitas narrativas na história. Tanto é que a história da igreja cristã, a perseguição de Roma em relação aos cristãos da igreja primitiva, as redes que são acumuladas com esse movimento católico não expõem. Por que na sala de aula não fala a história da igreja? Quer falar sobre tudo menos sobre a história da igreja? Em Israel tem a matéria sobre a escritura. Faz parte da grade curricular. E por que no Brasil tem a educação religiosa? Nem funciona. Deveria funcionar. A escola não é para ensinar valores, é para ensinar o que ela está designada para ensinar. Porque na escola tem a filosofia, para confundir geralmente as crianças. É formando militantes para combater, sabe o que? O cristianismo. Porque o cristianismo não é o evangelho. O evangelho é o anúncio das boas novas. A igreja, irmãos, não foi criada, ela nasceu. Atos capítulo 1, 14 diz que estava o povo orando, 120 pessoas orando, para que se cumprisse as escrituras de Joel capítulo 2. E lá no capítulo 2 de Atos diz que no dia de Pentecostes surgiu ali um movimento. E surgiu o quê? Os discípulos. Em Atos 11, 27 diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, que anunciavam a Jesus vivo. E hoje, quando carregam a imagem de um Jesus morto, que tem pés e não anda, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, não ouve, é tanta gente cega, dobrando o joelho com uma imagem que não tem nada dentro, é oca. Como é que eu posso acreditar, irmãos, em uma coisa que um homem perverso fez para vender? Por que os santos da igreja católica é vendido em qualquer casa de macumba? Os mesmos santos da igreja católica vêm na casa de macumba, onde invoca demônios. A mesma imagem que tem na sua casa está no terreiro de Umbanda com Angola. A mesma imagem que tem na sua casa católica está no terreiro espírita. Será que eu sou tão ingênuo que aquela imagem de gesso, quem fez para ganhar dinheiro e não para levar você a conhecer a Deus? Esse papo de relíquia da era medieval, isso é bobagem, isso é besteira. Eu tenho que me agarrar à Bíblia, a Jesus, e entender o seu propósito para a minha vida. Daqui a pouco tem mais. Não sai daí não.